Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++. E na aula de hoje nós vamos falar sobre filas. Na aula passada nós entendemos sobre a estrutura pilha, stack, e na aula de hoje nós vamos falar sobre queue, que são as filas. Então só para a gente poder identificar e para a gente poder diferenciar uma estrutura da outra, elas são parecidas, mas a fila ela tem uma diferença importante aí em relação à pilha. Na pilha nós aprendemos que o primeiro elemento que entra, ele é o último elemento que sai, e o último elemento que entra, ele é o primeiro elemento que sai. Isso na pilha, no stack. Na fila a coisa muda. O primeiro elemento que entra é o primeiro elemento que sai, e o último elemento que entra é o último elemento que sai. Então, para a gente entender, fazendo aquela relação aí com a estrutura de tubo, na pilha, na fila, na queue, nós temos aqui um tubo. A gente entende um tubo como se ele fosse aberto dos dois lados. Na pilha não, né? Na pilha, olha só, nós temos esse exemplo aqui, né? Um tubo com uma estrutura com um lado aberto e o outro fechado. Na fila, nós temos o tubo, a estrutura com os dois lados abertos. Então, na pilha, aula passada, entrou um elemento, vem para o fundo da pilha. Entrou outro elemento e outro elemento. Então, o primeiro que entrou, ele vai ser o último a sair, obviamente. O último que entrou, ele vai ser o primeiro a sair. Na fila, olha a diferença. Então, entrei com um elemento, entrei com outro elemento. Ele tem um lado para entrada e um lado para saída. O primeiro elemento que entrou, ele obviamente vai ser o primeiro elemento que vai sair, certo? Então entrou o primeiro, quando eu for retirar, ele vai sair, ok? Então tem essa diferença aí nas estruturas de pilha e fila. Então na aula de hoje nós vamos aprender sobre filas, queue, logo depois da vinheta. Então, pessoal, aqui no computador, vamos lá, vamos entender aí a estrutura de fila. Na aula passada nós falamos sobre pilhas, stack, e na aula de hoje nós vamos modificar um pouquinho e falar sobre fila, queue. Então, é bem parecido a estrutura de pilha e fila. Tem gente que confunde bastante, só que a gente não pode confundir, porque tem um detalhe que é extremamente importante. Lembra a definição de pilha, de stack da aula passada? A pilha, o primeiro a entrar, ele é o último a sair. Tá aí, ó, tá aí no modelinho aí, na animaçãozinha que eu coloquei aí. A fila, ela tem um conceito diferente. Olha na animação aí. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então tem essa diferença da pilha com a fila. A pilha, primeiro a entrar, último a sair. Último a entrar, primeiro a sair. Fila, primeiro a entrar, primeiro a sair. Último a entrar, último a sair. Então, enquanto a pilha a gente imagina aquele tubo que tem um lado só aberto, a fila não. A gente imagina o tubo que tem os dois lados abertos. Tá certo? Então, essa que é a diferença aí da pilha para a fila. E na estrutura da aula de hoje, nós vamos trabalhar com fila, com queue. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa a se fazer, então, é adicionar, né, a biblioteca aqui, queue. Então, include queue. Ok. Já estamos preparados para trabalhar com os métodos, com as propriedades, os métodos para fila. Vamos colocar eles aqui.
colocar aqui, para a gente não esquecer. O que nós podemos utilizar aqui? Ó, o empty, né? É o vazio. Size, que é o tamanho, igual aqui do pilha, tá? Aqui tem um novo, que é o front, nós vamos entender. Back, também vamos entender. O push, que a gente já sabe. E o pop, que nós também já sabemos. Então, esses aqui são os métodos básicos, os métodos principais que nós precisamos aí para trabalhar com as filas. Eu ia falar pilha, com as filas, tá? Pode ser que no meio da aula eu confunda, tá, gente? Mas coloca na cabeça, a aula de hoje é filas, tá bom? Então, vamos criar a nossa fila aqui. Eu vou criar aquela mesma estrutura da aula passada, das cartas. Eu acho que eu vou até copiar. Estou com a pastinha aberta aqui. Deixa eu abrir aqui no bloco de notas aqui e vou copiar. Aqui, ó, para facilitar a nossa vida, certo? Então, vou copiar aqui. Cadê? E vou colar aqui. Vamos só mudar essa estrutura para a gente adequar ao trabalho de filas. Então, nós vamos mudar aqui, ó. Ao invés de declarar uma stack, uma pilha, eu vou declarar um queue, uma fila, ok? Então, também uma fila de strings, certo? Chamada cartas. O push funciona exatamente da mesma maneira que na pilha. Então, eu chamo aqui a minha fila, que chama cartas, e para essa fila eu chamo o método push, que é para inserir o elemento dentro da fila. Exatamente igual à pilha, né? E aqui, como é uma string, eu falo o que eu quero inserir. No caso aqui, eu estou inserindo o texto rei de copas. Então, eu inseri rei de copas, depois rei de espada, depois rei de ouros, depois rei de paus. Tá bom? Beleza. Então, eu inseri 4 elementos na minha fila. Na sequência, eu imprimi aqui, ó, Cout, imprimir, né? Tamanho da fila. E chamo o método size. Então, exatamente igual a estrutura de pilha, tá vendo? Sem modificação nenhuma. Somente a ideia diferente aqui, né? Do primeiro a entrar é o primeiro a sair. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Esse while aqui, ele está verificando aqui, ó, enquanto cartas não está negando aqui, tá vendo? Não for vazio, ele está imprimindo aqui, Cout, carta do topo. Vamos mudar aqui, ó. Vamos mudar aqui, ó. Primeira carta. Então, primeira carta. E ao invés de top, aqui não tem top, né? Para queue, para fila, eu não tenho o método top. Eu tenho os métodos front, cadê aqui, ó, front e back. Então, front, o que ele faz? Front, ele me retorna a carta que está na frente da fila. Só que o front ele não remove, ok? É igual o top, ele não remove. Tá bom? Ele só mostra, ó, quem está na frente da pilha, da fila. Já confundi, tá vendo? Quem está na frente da fila, ele me retorna essa carta aqui, mas não remove da fila. Para remover a carta, nós vamos usar o pop. Beleza? Então, o pop, ele sempre vai remover a carta que está na frente da fila. Beleza? Tranquilo? Joia. Então, tá bom. Vamos imprimir aqui separado, olha só, eu vou pegar esse out aqui e vou colocar aqui em cima, que eu quero informar aqui qual que é a primeira carta, o front já está aqui, e vou imprimir também a última carta, quem está lá atrás da fila, certo? Então, eu estou imprimindo aqui quem está na frente e vou imprimir quem é o último elemento da fila. Então, back, ok? Para informar quem é o último elemento da fila. Vou comentar isso aqui, porque eu não quero executar esse while aqui agora, não. Salvando aqui, compilando e executando, vamos ver a nossa estrutura aqui. Vamos lá.
Deixa ele compilar sem erro nenhum. E o que ele está falando aqui para a gente? Ó, primeira coisa, nós fizemos os pushes, né? Inserimos os elementos na fila, ok? Depois ele me fala aqui, ó, tamanho da fila, com size, que me retorna 4. Ou seja, eu tenho 4 elementos dentro dessa fila. Primeira carta da fila, ele me fala que é o rei de copas. Olha aqui, ó, rei de copas, certo? Por que o rei de copas é a primeira? Porque ele foi o primeiro elemento a ser inserido. Se eu estivesse trabalhando com pilha e pedisse para imprimir aqui o top, né, o método top, qual que ele iria retornar? Ele iria retornar a carta que está no topo, ou seja, a última carta que foi inserida, que no caso seria rei de paus, certo? Então, front, quem está na primeira posição, foi quem foi inserido primeiro, no caso, rei de copas. E quem está na última posição, a última carta, o back me retorna a última carta. Quem foi a última carta a ser inserida? Rei de paus. Então, última carta, rei de paus. Ok? Então, olha que fácil, gente. Quando a gente aprende a pilha, né? Nós aprendemos a pilha na aula passada, a fila fica muito fácil, porque é muito parecido, né? Os métodos são muito parecidos. Se nós tivéssemos aprendido fila primeiro, a pilha também ia ficar muito fácil, né? Ok, beleza. Então, vamos lá. Vamos retirar os elementos da nossa fila. Então, aqui nós vamos retornar. Deixa eu colocar mais um /n aqui. /n. Nós estamos imprimindo novamente aqui a primeira carta, a carta da frente, certo? E retirando essa carta. Então, imprime, retira, imprime, retira, imprime, retira. Nesse while aqui, né? Que é esse loop, que é enquanto cartas não for vazio. Então, de novo, enquanto cartas não for vazio, ok? Ele imprime o texto primeira carta mais a carta da frente. Depois ele retira a carta da frente da minha fila cartas. E aí ele repete isso aqui enquanto a cartas não estiver vazia. Vamos ver esse while aqui. Olha só, salvando, compilando e executando. Ele vai executar todos aqueles procedimentos novamente. Aqui, ó, tá vendo? Número de tamanho da fila, quem está na frente, quem está no final. E aqui ele começa o while. Então, while, enquanto não for vazia, se imprime a primeira carta. A primeira carta é o rei de copas. Depois ele retira, dá um pop. Quem passa a ser a primeira carta? Rei de espadas. Aqui, ó, a primeira carta, rei de espadas. Depois ele retira a carta da frente, que é o rei de espadas. Quem passa a estar na frente? Rei de ouros. Então, ele imprimiu aqui para mim. Rei de ouros. Retirou a carta da frente, que é o rei de ouros. E sobrou rei de paus. Então, ele imprime aqui a primeira carta, rei de paus. Remove a primeira carta e aí a pilha fica vazia. A pilha não, né? Fila. A fila fica vazia, certo? A fila ficou vazia, o while não tem mais o que executar. A condição aqui já foi, enquanto a carta não estiver vazia, ele executa. A carta ficou vazia, ele encerra o while e continua a execução normal do programa. Beleza? Finalizando, né? Porque não tem mais nada para ele fazer aqui. Então, isso aqui é o trabalho com fila, ok? Então, para a gente entender aí a diferença de pilha da aula passada para a fila da aula de hoje. Gente, tem uma novidade aqui antes da gente encerrar a aula. Eu tô quase acabando, eu já acabei o material de WordPress, tá certo? Tô acabando o material de HTML5, tá ficando top o material de HTML5, por isso que eu tava sumido, por isso que tinha um tempo que eu não postava aulas, porque eu tô preparando esse material pra gente, tá ficando muito bacana. Outra novidade, a gente tem o Facebook, né? Eu tenho o Facebook lá do canal. Quem não conhece, quem não sabe, vou deixar aqui, vai aparecer o link aí do Facebook, mas
eu estou construindo um site também para a gente, e esse site vai servir como base para o canal. Então, por exemplo, esses materiais impressos que eu estou preparando de WordPress que já está pronto, de HTML5 que estou fazendo, vai tudo isso para o site, tá? Para vocês baixarem esse material anexo para poder estudar. Então vai complementar o estudo da galera. E lá também no site eu vou colocar todos os arquivos que precisa para download, nas aulas, as aulas de HTML, tem lá os arquivos os programinhas lá que eu fiz, né? As aplicaçõezinhas lá para cores, tudo isso vai estar dentro do site. Os arquivos das aulas, todo esse código, esse arquivo que eu faço aqui no vídeo, vai estar tudo disponível para download no site. Então é outra coisa que eu estou preparando também, tá? Por isso que eu estou sumido, gente. Eu tô agarrado com isso daí, preparando isso aí pra gente, para incrementar o canal mesmo, para ficar uma coisa mais interessante aí, ter mais um conteúdo de apoio aí pra gente estudar, tá bom? Mas em breve isso aí já vai estar funcionando já. Eu tô tentando colocar isso aí, disponibilizar isso aí o mais rápido possível. A apostila de HTML5 eu tô trabalhando nela bastante. Não tô nem fazendo aula aí porque eu tô tentando adiantar bastante esse conteúdo. Vai ter material também, tá, gente? De C++, de HTML normal. Eu vou procurar fazer material, apostilas de todo o conteúdo que tiver as aulas aqui. Eu vou fazer as apostilas e postar isso aí lá no site, tá bom? Em breve eu vou disponibilizar o endereço para vocês, tá? Vou colocar tudo certinho. Quando tiver alguma coisa lá já acessível, já tem o domínio, já tem o servidor, eu já estou trabalhando, mas não tem nada postado online ainda não, tá bom? Então quando tiver alguma coisa lá acessível, eu disponibilizo aí para vocês, beleza? Então é isso aí. Na aula de hoje nós vimos fila, né, aqui dentro do C++. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Dúvidas, sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Zeke,